Boa noite, bem-vindos a mais uma sessão do Café com Letras, em que temos a honra e o prazer de receber Djamila Ribeiro, uma das grandes intelectuais brasileiras da atualidade. Nasceu em 1980, em Santos, São Paulo, licenciou-se em Filosofia e depois fez mestrado em Filosofia Política. Começou por ser conhecida pelo seu ativismo em questões, sobretudo, relacionadas com o racismo, com a luta antirracista, questões de género e de desigualdade social. Fundou uma coleção muito importante na edição brasileira, a coleção Feminismos Plurais, onde vários autores e autoras negros têm publicado. É também professora convidada da Universidade de Nova Iorque, foi tendo cada vez mais destaque internacionalmente, ganhou vários prémios relacionados também com direitos humanos, é colunista semanal no jornal Folha de São Paulo, um dos principais jornais do Brasil, e a BBC considerou-a uma das 100 mulheres mais influentes do mundo. Publicou até agora 4 livros, começou em 2017 por publicar O que é Lugar de Fala, depois Quem tem Medo do Feminismo Negro e o terceiro Pequeno Manual Antirracista. Aqui já é um resumo quase dos principais temas que tem abordado, do seu pensamento e na sua reflexão e nos seus artigos. E o quarto livro, que é o único, por enquanto, publicado em Portugal, há poucas semanas, é este Cartas para Minha Avó, que será, digamos, o tema central desta entrevista, desta conversa. No final da sessão, como sempre, o público presente poderá colocar perguntas à convidada e, eventualmente, se houver tempo para isso também, os espectadores que assistem à sessão à distância pela internet no Facebook. Antes de começar propriamente a falar do Cartas para Minha Avó, eu vou ler só um pequeno excerto de um romance que eu sei que a Djamila conhece, do Jefferson Tenório. É o romance chamado Estela Sem Deus. E é a história de um período da vida de uma rapariga negra, entre os 13 e os 16 anos. É uma rapariga que tem o sonho de ser filósofa. A mãe é empregada doméstica e ela, Estela, e o irmão mais novo, o Augusto, ajudam a mãe na limpeza de uma casa, e quando terminam de limpar a casa de um arquiteto, estão a voltar para casa no autocarro, no ônibus, e acontece esta pequena cena que o Jefferson descreve assim. Dentro do ônibus, inventei de perguntar como seu Rodrigues, que era o dono da casa, conseguia ser tão rico. Minha mãe respondeu que, por ser arquiteto, fazia prédios e que isso dava muito dinheiro. Pensei mais um pouco e disse à minha mãe que queria voltar a estudar para ser filósofa. Foi então que o Augusto teve mais um acesso de babaquice e disse que nunca ouviu falar de uma filósofa preta. Minha mãe, sem muita paciência, desferiu um tapa tão forte nos beiços do meu irmão que o estalo fez todo o mundo no ônibus se virar para trás. Eu gostava, se calhar, de começar a conversa justamente por aqui. Estela sonha ser filósofa e o irmão, como quase toda a gente, parte do princípio de que não existe isso, de ser filósofa preta. Quando é que, pela primeira vez, teve consciência de que queria ser filósofa e de que o facto de ser negra era talvez uma limitação ou um obstáculo para conseguir ser filósofa? Primeiro, boa noite a todas as pessoas aqui presentes. É um prazer estar aqui pela primeira vez. Eu acho que foi uma coisa construída ao longo dos tempos, assim, de eu querer estudar filosofia. Não era uma coisa que eu dizia quando eu era criança. Eu dizia que eu queria ser começou por estudar jornalismo. Exatamente. Também, não é? Eu fiz jornalismo, eu dizia que queria ser comunicadora. Eu nunca fui aquela criança que tinha certeza do que queria fazer, né? Porque tem crianças que você pergunta e já sabe. Mas a filosofia foi presente na minha casa, né? Na minha formação. Meu pai foi um estivador no Porto de Santos e era um homem absolutamente culto, apesar de não ter tido a oportunidade de continuar com o estudo formal. Então, ele lia muito para a gente, ele tinha muitos livros em casa. E eu tenho memórias de ler livros de alguns filósofos que ele tinha. Ele nos levava para passear, levava ao teatro.
Ele foi do Partido Comunista em Santos, e na época que eu era criança existia uma associação chamada União Cultural Brasil-União Soviética, e que nós, os filhos, né, dos comunistas, iam para lá estudar inglês. Assim em Portugal. Tinha. Então a gente ia lá estudar. Foi ali que eu aprendi a jogar xadrez. Então isso foi presente na minha formação. Então nós éramos, eu e meus irmãos, né, crianças negras da classe trabalhadora, que tinham acesso a esse tipo de educação, que era algo absolutamente heterodoxo ali no meu bairro, porque era algo que era visto como uma coisa que não era para nós. Então, desde criança, eu vivenciei isso do não ser para você. Né? Vou jogar xadrez? Como assim vou jogar xadrez? Vocês jogam xadrez? Então, sempre era muita surpresa. Mas vocês estão estudando? Então, sempre foi visto com surpresa. Mas a filosofia, apesar de ser presente na minha vida, foi algo que eu fui, ao passar dos anos, entendendo que eu queria isso. Que eu queria estudar isso. Eu acho que talvez na minha infância era algo tão distante. Não era algo que também os colegas queriam ser. Eu não conheço nenhuma criança que fala, eu quero estudar filosofia. Sobretudo no contexto brasileiro, né, que a filosofia foi retirada durante o governo militar e só volta no início dos anos 2000, a filosofia ser obrigatória no ensino médio no Brasil. Então a gente ficou aí décadas, gerações e gerações sem estudar filosofia no ensino público, a não ser que você estudasse numa escola muito cara e que tinha essas disciplinas. Então é algo que a gente não tateava, até porque a gente sequer tinha acesso. Na minha época, retirar a filosofia, a gente tinha educação moral e cívica, né? A gente tinha outras disciplinas. Então, com o tempo, eu fui desenvolvendo esse desejo. Eu acho que quando eu vi que eu trabalhava em Santos, numa empresa do Porto, eu já era mãe, eu tinha desistido já da faculdade de jornalismo, mas eu sempre tive esse desejo de estudar, fazer uma faculdade, que meu pai sempre teve esse desejo, incutiu isso na gente. E um dia, ali olhando a internet, muito despretensiosamente, eu vi que tinham construído um campi da Universidade Federal de São Paulo, em Guarulhos, e que nesse campi só tinha cursos de humanas, e tinha filosofia, ciências sociais, letras. E eu olhei e falei, nossa, filosofia. Eu sempre gostei de filosofia. Foi um clique, assim. Então, nessa altura já era ativista, já tinha atividade também de luta antirracista. E sentiu que a filosofia podia dar instrumentos de pensamento crítico que ajudassem nessa luta, nomeadamente contra o racismo. Pensar a questão do racismo, pensar a forma como condiciona tão profundamente a vida dos negros no Brasil? Sim, porque eu já tinha, como você falou, já participado de organizações dos movimentos sociais. Eu trabalhei numa organização chamada Casa de Cultura da Mulher Negra, que era uma organização feminista negra da cidade, e ela tinha uma biblioteca. Essa biblioteca chamava Carolina Maria de Jesus. Foi ali que eu descobri quem foi Carolina Maria de Jesus. E ali eu tive acesso a várias teóricas negras, que eu nunca tinha tido acesso. E aquela biblioteca foi muito importante para abrir meu pensamento. Eu já era feminista, já vinha dos movimentos de base, já admirava o pensamento de Simone de Beauvoir. E ali, naquele espaço, que eu fui entendendo, nossa, eu posso ser uma teórica. Esse lugar também é para mim, de ter acesso àquele pensamento, de conhecer as teóricas brasileiras, também latinas. Foi fortalecendo isso em mim. E é preciso que apareçam novos teóricos ou novas teóricas negras, não é? Exatamente, mas se materializou para mim ali de alguma maneira, porque eu não conhecia muitos teóricos negros. Na escola não se apresentava, na faculdade de jornalismo também não. Mas aí a minha decepção com a filosofia foi, eu falei, não, vou fazer filosofia, vai me ajudar a ter ferramentas, mas você chega no curso, o que é apresentado é o pensamento de homens brancos europeus, ponto. Não havia a mínima possibilidade ali naquele curso de ser apresentado teóricos latinos, africanos. Quando eu perguntei para um professor, né, eu falei, eu queria estudar filosofia africana, a resposta dele foi, isso não existe. E ali eu entendi que ia ser mais eu ia ter que lutar ali dentro também do espaço acadêmico. Ainda bem que eu já vinha dos movimentos de base. Já habituada à luta, não é? À luta, para poder estudar as autoras e os autores. Claro que, e quando eu digo isso, né, não é no sentido de que a gente é contra os autores europeus, a gente é contra a Europa como centro. Claro. Né? Eu estudei muitos autores que eu admiro muito, estudei muito Sartre, Benjamin é um autor que eu acho fascinante, e vários outros. A questão é,
não era apresentado nem às mulheres europeias. Então, quando eu quis estudar Simone de Beauvoir, a resposta de um professor meu foi: quem é Beauvoir? A mulher do Sartre? Então, eu falei, bom, vou ter problemas nesse curso. E, de fato, tive muitos problemas, porque eu lembro que, quando eu me formei, a gente ainda não tinha estudado Hannah Arendt. Agora, eu sei que estão dando, mas eu não estudei nenhuma filósofa mulher durante os 4 anos e meio que eu fiz de graduação em filosofia. Então, eu tinha que estudar as disciplinas obrigatórias e estudar por fora as autoras que eu queria. Então, eu tive que ir atrás, a gente formou grupos na própria faculdade, a gente começou a organizar semanas de raça, gênero e sexualidade, convidar teóricos para ir lá. Na época era o Facebook, que ainda era popular no Brasil, a gente criou grupos e compartilhava textos. Aí uma amiga minha que morava na Alemanha me mandou o PDF do livro da Grada Quilomba em 2014, foi assim que eu conheci o pensamento de Grada Quilomba. Eu tive que ir para fora do Brasil, fui na conferência da Simone de Beauvoir Society em 2011, depois de ficar dias na internet procurando, não é possível que não tenha, aí achei, eu mesma traduzi um paper e mandei, foi aprovado, e depois eu fui, primeira vez que eu saí do Brasil, nunca tinha saído do Brasil, fui lá para o Oregon, uma viagem longuíssima, para conhecer pesquisadoras que estudavam o pensamento de Simone de Beauvoir. E essas mulheres foram fundamentais para mim, porque elas me acolheram, elas me deram livros, elas falaram, não, é possível sim. E depois eu voltei já no mestrado, numa outra conferência da Simone de Beauvoir Society, elas leram a minha pesquisa parcial e fizeram anotações. Então, se eu não tivesse saído, fui para a Argentina também, na Universidade de La Plata, que também tinha encontros de feministas na área da filosofia. Se não fossem essas mulheres, eu não teria conseguido estudar. E claro que, depois de tudo isso, eu entendi como foi importante para mim ter permanecido e ter estudado essas mulheres que ampliaram muito a minha visão de mundo. Esse episódio da Society está descrito também no livro. E a ideia com que se fica ao ler o livro, e já vamos ver que há muitos planos, há muitas camadas neste livro, porque é, no fundo, a história toda da Jamila. A ideia que dá é que, a partir do momento em que entra para o curso de filosofia, que já foi quase com 30 anos, sim, mais tarde do que normalmente costuma ser, e até ao momento atual, em que tem 44 anos, é uma espécie de turvelinho, de furacão, e ainda não falou disso, mas as próprias circunstâncias em que fez o curso foram difíceis, porque tinha que estar longe da filha, muito pequena ainda, com um grande esforço, não só físico, mas psicológico, emocional. Conseguia imaginar na altura, e eram tempos de dificuldade, de dureza, que ao fim de tão pouco tempo, de pouco mais de uma década, ganharia o estatuto que entretanto alcançou, de respeito fora do Brasil, dos outros académicos, e também de ser uma das principais intelectuais brasileiras? Não, na época não imaginava. Eu imaginava concluir aquele ano, era o que eu pensava. Era a meta. Era a meta. Não desisti, eu vou concluir, eu vou seguir, porque foi muito difícil, né? Eu tinha 28 anos, minha filha tinha 3 anos, eu morava em Santos, a faculdade ficava em Guarulhos, uma distância grande, de 3 horas mais ou menos, e eu trabalhava, era casada, então foram várias barreiras ali. Primeiro, o fato de ser mãe foi algo que pesou muito à época, porque as pessoas diziam que eu era mãe, que eu não podia abandonar a minha filha com o pai, né? Então, eu nunca entendi essa estranha expressão, eu nunca entendi essa expressão. Que eu não deveria, que minha filha não ia me amar mais, ia ficar muito tempo fora, então foi muita pressão. Acho que essa foi a maior pressão para mim à época, de pensar na minha filha. Meus pais já eram falecidos, como é que eu vou fazer e decidir ir. Então há muito julgamento, há muita pressão para você não ficar, e na época os meus chefes não quiseram me mandar embora. E aí eu tive que pedir demissão, então eu não tive rescisão, não tive seguro-desemprego, então todas aquelas questões. E
tive que treinar a moça que ia ficar no meu lugar, então eu saía às 5 da tarde do trabalho, ia para Guarulhos, chegava às 9 horas da noite, no intervalo, até que fiz isso algum período, até o dia que eu voltei de ônibus, estava voltando de ônibus, aí ia para Santos, chegava em Santos 1 hora da manhã, para acordar às 5, deixar a Tulane na escola, ir para o trabalho, e aí eu não estava entendendo absolutamente nada. Como é que se entende Kant chegando às 9 horas da noite na faculdade? E aí um dia eu voltando de ônibus, eu tive uma crise de choro no ônibus, as pessoas ficaram me olhando, eu falei, eu não estou entendendo nada. Eu falei, gente, não é possível, eu sou burra, não entendo o que esses caras estão falando, né? Hegel, Kant, não entendia nada. E aí eu decidi, ou eu mergulho de vez, ou eu não vou conseguir aprender. E aí foi quando eu falei, olha, eu estou indo, e fui viver aquilo, passava alguns dias e voltava para Santos no final da semana, na sexta-feira. Lá no Brasil a gente tem uma janela, né? A gente não tem aula todos os dias na filosofia, a gente tem um dia, são 4 dias por semana. Então eu só pensava nisso, como é que eu vou conseguir sobreviver? Não tinha prova, então toda a disciplina a gente tinha que entregar uma dissertação. Era isso que eu pensava, sobretudo quando eu estudei medieval, né? Eu falei, preciso passar nisso. Então era isso para mim, eu não imaginava. E ao mesmo tempo envolvida ali com a questão na própria faculdade, com os grupos que a gente organizava, e de chegar em casa e ter que lidar com todas as questões. Acaso, como o Augusto diz, quase ninguém conhece filósofas negras, porque não é tudo está contra, não é? Tudo está contra. A própria faculdade, a própria universidade, mas a sociedade, os constrangimentos todos da vida de uma mulher negra, à partida a afastam dessa possibilidade. Portanto, teve que ser quase vencer esse combate primeiro para poder afirmar depois um pensamento, não é? E vencer também o próprio a visão eurocêntrica masculina do currículo. Porque foi muito hostil esse período na faculdade, né? Mas essa autora eu não conheço. Isso não é filosofia, isso não é filosofia pura. Eles chamam de forma jocosa no Brasil de perfumaria, né? Isso é perfumaria, isso não é filosofia. Então, além de todas essas questões estruturais, tem a questão de você enfrentar um currículo e que diz que as autoras que você está estudando não são vozes legítimas dentro daquela área. E mesmo Simone de Beauvoir sendo filósofa, né, quando eu aprendi sobre existencialismo na faculdade, eu falei, vamos ensinar Beauvoir, né? Eu aprendi sobre Sartre, Camus, e Beauvoir não vinha. Né? Então, além de tudo, a gente tem que enfrentar todas essas barreiras ali dentro, encontrar professores que sejam minimamente parceiros, porque nenhum professor meu tinha estudado o pensamento de Simone de Beauvoir. Então, eu tive a sorte de ter um professor que falou, bom, eu sou sartriano, eu vou estudar Beauvoir para poder te orientar. Então, foi isso que aconteceu. Eu ensinava mais os meus orientadores do que eles me orientavam na área que eu estava estudando. Então, além de tudo, tem isso, tudo para você sair. Por que você está estudando essas autoras? Então, a minha banca de qualificação no mestrado, ela foi absolutamente hostil. Né? De coisas como, mas por que você está estudando isso? Falar de maneira absolutamente grosseira. Até eu, quando eu entrei no mestrado, eu tive que mentir para a banca de mestrado. Né? Hoje eu já passei, então eu posso falar, mas eu menti para a banca de mestrado. Porque para poder entrar. Então, você vai estudar Sartre e Beauvoir. Vou estudar o existencialismo e tal. E aí, quando eu entrei, eu reescrevi o projeto inteiro. Mandei para a FAPESP, né, que é o Fundo de Amparo à Pesquisa, no estado de São Paulo. E a FAPESP aprovou o meu projeto e eu dependia da bolsa. E quando a FAPESP aprovou, eu reescrevi tudo de novo, porque eu sabia que eu tivesse também mandar para a FAPESP do jeito que eu queria, não ia ser aprovado. Então, todas as estratégias que a gente tem que usar, e a FAPESP em São Paulo, no primeiro ano da pesquisa, a gente tem que mandar a pesquisa parcial e eles têm que aprovar essa pesquisa parcial, senão eles seguram sua bolsa. Então, quando eu mandei a minha pesquisa parcial depois de um ano, eu passei meses ansiosa, nervosa, com medo que eles não aceitassem a minha justificativa do porquê que eu mudei a pesquisa, porque eu incluí feministas negras ali na pesquisa. E aí, finalmente, quando chegou meu orientador, me ligou e falou, nossa, vai lá olhar. Eu fui olhar nervosa e vi que tinha sido aprovado. Eu falei,
ai, ufa, mais um ano que eu vou poder ficar tranquila. Então a gente vai passando por todos esses processos de estresse mesmo, de medo, né, de não ser aprovado. Então, até eu terminar, aí na qualificação, mais hostilidade que a gente passa, né, coisas que eu ouvi do tipo, mas por que você está estudando feminismo negro? Já tem gente estudando, né? E a professora, era uma mulher que me fez essa pergunta, era estudiosa sobre Foucault. E eu falei, tá, então por que você está estudando Foucault, então? Não pude falar assim, né? Porque eu tinha que ser aprovada. Mas eu lembro eu fiquei bebendo água por 5 minutos antes de responder a arguição da banca de qualificação. De tanto absurdo, eu tinha vontade de falar, de responder, mas não podia. E eu fiquei bebendo água, respirando fundo, aquele silêncio constrangedor na sala, para poder responder, porque eu falei, mas isso não é uma arguição, isso é uma grosseria. Eu estou num espaço acadêmico, espero que as pessoas que estão aqui vão me ajudar a fazer minha pesquisa, melhorar minha pesquisa, e elas estão aqui absolutamente sendo grosseiras, porque estão incomodadas com o meu tema de pesquisa. Então, tudo isso a gente vai passando quando a gente estuda temas que são considerados heterodoxos, né? Então, são várias as barreiras, mas acho que essa de enfrentar esse currículo foi muito difícil também nesse processo, porque você não se sente pertencida àquele espaço. Todos os meus colegas que estudavam Aristóteles, Kant, estavam com a vida muito mais fácil que a minha. Eles tinham uma série de livros de comentadores, tinham vários seminários, grupos de pesquisa. Eu ficava sempre ali procurando. Eu entrei no de filosofia francesa, mas não tinha Beauvoir. Aí você entra no outro, mas não tem. Você fica sempre naquele não lugar. Tem que construir o caminho. Construir o seu próprio caminho. Eu acho que, para além das questões estruturais, isso para mim foi muito doloroso no processo. E os 3 primeiros livros têm a ver com o que vinha antes, o ativismo, e também com a reflexão teórica sobre essas questões. Este 4º livro é bastante diferente, é um livro muito mais pessoal, escrito também, os outros têm um estilo sempre muito acessível, mas este aqui além de acessível, chega a ser muito comovente. E é um livro que fala das aprendizagens, mas também das perdas, de separações, de combates, e em que é assumida a tristeza, não é? Porque na vida da Djamila houve muitas perdas, nomeadamente a avó a quem as cartas são dirigidas, que perdeu quando tinha 13 anos, e depois mais tarde, com 20 e pouco, perdeu a mãe e o pai, portanto foram sucessivos lutos. Mas ao falar para a avó diretamente, escrevendo cartas à avó, mas também dialogando com a mãe, de certa maneira, é dito às tantas, e acho que é uma expressão importante, que a Djamila rompeu o ciclo da exclusão. Quer a avó, quer a mãe, eram empregadas domésticas, nunca tiveram, se calhar, outro horizonte na vida, embora fossem inteligentes à sua maneira, e a Djamila teve a oportunidade de fazer outras coisas, rompeu esse ciclo. E, de certa maneira, há aqui uma dívida para com elas. E este livro nasce dessa necessidade de resolver a forma como lidou ao longo da vida com estas 2 mulheres? Eu diria que também, porque minha família sempre incentivou que a gente estudasse, por mais que eles nunca puderam estudar, né? Sempre foi muito isso marcado. Tem que estudar, a educação é o único caminho, e fizeram o possível. E eu vim de uma geração que eu tive acesso a políticas públicas na área da educação, né? Isso foi fundamental, né? Eu estudei num campi que foi criado em 2007, eu sou da turma de 2008, sou a 2ª turma. Então, a ampliação das políticas públicas na área da educação no Brasil... O Jefferson Tenório também foi dos primeiros a exatamente, entrar com cota, não é? Eu não entrei por cotas, mas eu faço parte desse processo de expansão das universidades públicas no Brasil, sobretudo na primeira gestão do governo Lula, que se cria vários campos de universidades pelo Brasil e em lugares periféricos, porque o lugar que eu estudei era na periferia de Guarulhos, era o último bairro de Guarulhos. Houve muita resistência para que aquele campus pudesse ser construído ali, as pessoas eram contra, porque era na periferia. Então, eu faço parte dessa geração que aí possibilitou eu ser a primeira pessoa da minha família a ter curso superior, né? Então, isso é fundamental com o momento político que a gente estava vivendo naquele momento, de políticas públicas. Isso foi fundamental. Então, eu tinha essa questão, mas também eu estava num momento da minha vida, 2021, que o livro foi publicado, a pandemia,
eu vinha de um ciclo muito extenuante de trabalho e eu fui forçada a parar. Todo mundo, né, foi forçado a parar. E, de repente, 2020, eu tinha vários eventos na França, na Itália, pum, parou, cancela tudo. Falei, o que eu vou fazer? Me vi parada, presa dentro de casa e fui forçada a olhar para várias questões que eu não estava olhando. Então, e a pandemia me forçou a fazer essa parada e a olhar para mim, porque eu estava num processo de pressa, né? Por isso que eu termino o livro falando para minha avó que eu não tenho pressa, de pressa, porque, né, eu entrei com 28, me formei aos 32, defendi minha dissertação aos 35. Na universidade, organizamos várias coisas, vim de movimento social, e aí depois de 2017, lanço o Lugar de Fala dentro de uma coleção que eu coordeno e idealizei, que é Femininos Plurais, publicando autores negros, e publica um atrás do outro. Editor independente, carrega livro na mala, pede dinheiro para um, e faz isso, faz aquilo. Eu fazia assessoria de imprensa dos autores, eu era RP dos autores, já carregava livro na mala. E, daqui a pouco... Sessões pelo Brasil, pelo Brasil inteiro, né? Organizando, indo para o Brasil inteiro. Quem quer levar lançamento da coleção, paga a nossa passagem, a gente vai. Era assim que a gente fazia, a gente tinha dinheiro. E era assim que a gente fazia. E nisso a gente publicou, em um ano, 6 autores. Hoje são 14. Mais com o selo Sueli Carneiro que nós lançamos, já foram 27 títulos e um projeto absolutamente independente. Então eu estava... Aí veio a Companhia das Letras em 2018, lanço pela Companhia das Letras, o Quem Tem Mira do Feminismo Negro. 2019, o Pequeno Manual Antirracista. E, ao mesmo tempo, ainda tocando o projeto independente, porque eu fui para uma editora grande, mas eu continuo com esse projeto, que para mim é muito importante seguir publicando esses autores. Então eu estava fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Eu tenho que fazer, na faculdade eu tenho que fazer, eu tenho que ter a melhor bolsa, eu tenho que... Até que chegou a hora que eu falei... Soltei o ombro e falei, gente, mas por que eu estou fazendo tanto? Estava cansada. Em 2019 eu fiz 174 eventos. Até hoje eu trabalho em terapia, isso. Quase nunca mais na minha vida vou fazer isso. Dia sim, dia não. Dia sim, dia não, porque eu tinha que fazer os meus e tinha que organizar para os autores. E então... essa parada também obrigou, de certa maneira, em vez de estar só a pensar no mundo e no exterior, pensar em si mesma. Pensar, olhar para o seu trajeto. Exatamente, porque aí eu comecei a refletir, por que eu estou com tanta pressa, por que eu estou querendo atingir padrões dos quais, inclusive, eu desprezo, o que eu quero provar para quem e por quê? Por que tudo isso? E, de fato, eu estava muito cansada, tive que parar, estava tendo problemas de saúde, tive que olhar para isso também, estava com o princípio de hipotireoidismo e um monte de coisa, e eu falei, bom... E aí, nessa parada, eu comecei a olhar para tantas coisas, sobretudo do feminino também, que eu fui ensinada a me distanciar dela, que eu fui criada... Meu pai, ele foi um homem muito contraditório em muitas questões, mas como pai, ele foi um homem muito... Minhas filhas vão estudar, apesar de ter sido muito machista com a minha mãe. Então, eu cresci para não ser o que a minha mãe foi. Então, eu, durante a minha adolescência e a minha juventude, o início da minha juventude, eu tinha essa coisa de... Eu jamais vou ser como a minha mãe, credo, ficar em casa cuidando de filho. Eu tenho que ir para o mundo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que realizar. Então, eu estava muito nessa. E na pandemia, eu estava só também... Antes da pandemia, eu estava só fazendo e realizando. E quando eu parei para olhar, eu falei, nossa, mas a minha mãe foi tão fundamental quanto meu pai. Né? Se meu pai me incentivou a estudar, quem lavou meu cabelo, quem cozinhou minha comida... Eu fui olhando e resgatando essa minha ancestralidade feminina, que é tão importante quanto... o papel que o meu pai teve, de começar a questionar as pessoas que me perguntavam, o seu pai teve um papel fundamental na sua vida. Eu falei, e a minha mãe? Né? Quem que foi que penteou meu cabelo para eu chegar na escola de cabelo arrumado? Quem que foi que me ensinou a andar de cabeça erguida? Quem que me levou para a religião, para o candomblé, que eu fui iniciada aos 8 anos de idade, que é a grande matriz da minha vida, a dimensão espiritual, foi minha mãe, que veio pela minha avó. Então, acho que foi esse momento que eu parei e comecei a fazer esse caminho de volta também, a olhar mais para isso e dizer, eu não tenho que nada, eu tenho que agora me conectar com tudo isso, cuidar também de outros lugares que eu estava negligenciando. E foi interessante porque eu digo que esse livro ele se impôs a mim, eu não pensei em escrever esse livro, né? Um editor na Companhia das Letras me pediu um outro livro e ele falou, porque o Pequeno Manual é um grande fenômeno de vendas no Brasil até hoje. Eu lancei em 2019, mas até hoje está na lista dos mais vendidos.
E ele falou, por que a gente não pensa um para criança, para jovem? Eu não gostei muito da ideia, porque eu acho difícil escrever para esse público. Mas aí, editora, né? E aí, quando que vem o livro? Um dia eu sentei, nesse período de reflexão, eu sentei e saíram as primeiras 32 páginas do Cartas para Minha Avó. Aí eu mandei para o meu editor e falei, olha, é isso que eu estou trabalhando. E aí ele adorou e falou, não, vamos seguir assim. Então, acho que foi um livro que se impôs a mim, de alguma maneira. Acho que já estava aqui gritando dentro de eu colocar isso para fora, né? Apesar de eu admirar muitas autoras que escrevem sobre si, eu tinha um problema sério com isso. Eu falava, eu não posso, eu tenho que manter a imagem, eu tenho que separar. E eu falava, mas eu gosto disso, por que eu estou negando isso? Eu estou negando por quê? E aí foi um processo também... O livro é muito franco, muito honesto e fala mesmo de questões muito íntimas, pessoais, da própria vida da família, da relação do pai com a mãe, de todo o ambiente em que cresceu, da experiência do racismo em criança, na escola, etc. O que é que neste processo, porque o livro começou por essas 32 páginas e depois foi avançando, o que é que descobriu que se calhar não estava consciente, se calhar estava lá escondido e que a escrita talvez tenha desenterrado? Houve algum aspecto da sua personalidade ou do seu percurso que tenha passado a olhar de outra maneira depois da escrita do livro? Com certeza. O racismo é tão cruel, né? Cria tantos padrões, porque a gente tem que ser o melhor, a gente não pode errar, a gente não pode isso. E eu tive uma criação assim, né? A gente não pode errar. Se errar, vai apanhar. E você tem que ser isso, você está sempre tendo que mesmo manter um padrão. Anterior, essa obrigação quase não basta ser filósofo e produzir, tem que produzir muito. Tem que produzir muito, tem que atender a demanda de todo mundo, tem que fazer tudo, que chega uma hora... uma expectativa sempre muito elevada. Não é? Sempre muito alta, e aí para mim esse livro foi importante para isso também, por mais que eu falasse para as pessoas, não, vocês não têm que corresponder às expectativas, eu estava fazendo isso. Né? Então, para mim foi importante eu parar. Então, o livro me trouxe esse lugar e aí nisso eu fui revisitar as minhas memórias também. Por que eu também me comportava assim? Eu fui criada assim. Mas por que a minha mãe me criou assim? Por que a minha avó criou minha mãe assim? Tem toda uma estrutura que faz com que elas eduquem os filhos dessa forma. Né? Minha mãe dizia, antes eu bater em vocês do que a polícia. Então... Porque ela sabia que se um erro nosso na rua, a gente ia ser violentado pela polícia, a gente ia... Então ela dizia, melhor eu corrigir vocês. Então eu dizia, né, eu digo até no livro, né, ser uma criança negra é você ser brutalizada ao ponto de para você aprender a lidar com a brutalidade da vida. Então, mas eu também entendia que eu precisava romper com determinadas coisas. Claro que a gente tenta romper com algumas, outras não dá, mas porque eu tenho uma filha, né? E com a minha filha, eu não queria criar a minha filha assim. E eu não crio a minha filha assim. Então, certas coisas a gente precisa quebrar, certos ciclos, certas coisas eu sigo, outras coisas não. Então, esse livro ele foi importante para eu olhar para isso e entrar nesse processo de me humanizar, né? Porque nós somos pessoas, com todas as nossas contradições, com nossos medos, com as nossas angústias, que a gente... eu estou aprendendo a dizer não, que é uma coisa muito difícil. O livro me ajudou, está me ajudando nisso. Eu já melhorei muito. E também a ficar mais em silêncio, a respeitar mais o meu silêncio, a respeitar mais o meu desconforto, a não ter que representar algo que eu não sou. Então, o livro me trouxe muito para esse lugar de quem eu sou de verdade. E aí, nesse processo todo... como minha mãe morreu, né, muito jovem, e minha avó, eu tinha 13 anos, então meus tios mais velhos me contaram histórias. O livro, a foto que está no livro, foi meu irmão mais velho que me mandou. Eu nunca tinha visto essa foto, está na capa até, né? Nunca tinha visto essa foto da minha avó. Eu sabia que a minha avó era benzedeira, que a minha avó tinha sido do candomblé, mas eu nunca tinha visto a minha avó vestida. Então, a minha avó também foi se fazendo presente. As coisas foram chegando até a mim a partir do momento que eu decidi escrever sobre isso. Sim, e quando falou da questão da humanização, há uma frase em que diz: você, a avó, humanizou toda uma linhagem. E é meu dever também humanizá-la, e ao contar a você um pouco do que aprendi, eu me humanizo também. E o facto da avó ter morrido... Quando a Djamila tinha 13 anos, de certa maneira interrompeu essa relação. E é como se o livro resgatasse esse diálogo ou prolongasse,
um diálogo que já não é possível fisicamente, mas que é através da escrita. Esta avó, o retrato desta avó Antónia, é lindíssimo e é de uma grande ternura. Esta avó que adoçava a boca e benzia a alma, e até a memória do lugar, não é? Porque a avó vivia em Piracicaba, que era um lugar das férias, o lugar que tinha as árvores e a manga. E, de certa maneira, ao voltar a esses espaços da infância, também começou e ao descobrir esta imagem fortíssima, esta foto da avó, é como se sente que recuperou ou redescobriu a mulher que a avó Antónia era. Eu aprendi muito sobre ela, né? Porque eu não pude conhecer a minha avó como Antônia, por isso que no livro eu falo, né? Peço era desculpas, senhora, né? Por não chamá-la de senhora, porque eu não tive tempo de conhecer. E também nas famílias negras tem toda essa questão muito forte da autoridade, né? Da mesma forma que eu também só podia chamar minha mãe de senhora, não podia, às vezes, nem olhar torto que já voava um chinelo, né? Então era uma coisa muito... tem toda aquela coisa muito assim, né? A mãe... Só que a minha mãe, eu pude, né? Depois de um certo tempo da adolescência, a gente começou a sair juntas e tudo mais. A minha avó eu já não conheci dessa maneira. Então, essas cartas, eu decidi escrever para minha avó primeiro, porque ela foi esse lugar do afeto, era o lugar que eu sempre voltava. Como eu falo, é para lá que eu volto nos meus dias tristes, porque a minha avó era uma avó muito carinhosa. Ela, como mãe, foi uma mãe muito brava. A minha mãe dizia, ela era muito brava, quem vê pensa, não sei o quê, elas discutiam as duas, assim, né, às vezes. E eu não conseguia enxergar essa mulher que a minha mãe dizia que a minha avó era. Nunca consegui. Porque a minha avó, ela trançava meu cabelo até dormia. Minha mãe tacava o pente, não tinha paciência. Minha avó cozinhava, minha neta de Santos chegou, eu dormia com a minha avó. Minha avó era aquela mulher muito carinhosa como avó. Então, e na infância em Santos, a gente vivia várias experiências de racismo e tudo mais. Então, quando as férias chegavam, eu sabia que era um momento que eu podia só ser uma criança. Né? Dentro da casa da minha avó, eu podia ser só a neta, só a criança, só brincar, voltar com o joelho ralado, comer doce de abóbora no domingo. Eu não precisava me preocupar com xingamentos, com isso, em ter que estar na defensiva o tempo inteiro. Então, ir para Piracicaba, para mim, sempre foi esse lugar do refúgio, do afeto, em que eu só podia ser uma criança, podia só ser criança. Então, decidi escrever a ela por isso e também como uma forma de contar a ela quem eu me tornei, porque ela também não viu isso, né? E com isso eu fui descobrindo muitas histórias dela, da minha própria mãe, que eu não conhecia. Recentemente eu fui a Piracicaba no encontro de família. E aí eu descobri sobre a mãe da minha avó, que eu não conhecia, a dona Sebastiana, e me deram uma foto dela. Eu falei, gente, eu nunca tinha visto foto da minha bisavó, Sebastiana. E aí meus tios começaram a contar mais histórias da minha mãe. Então está sendo muito interessante esse movimento, mesmo após o livro, porque eu estou aprendendo muito sobre elas, e inclusive sobre figuras femininas da minha família que eu sequer conheci. É a tal ancestralidade perdida, não é? De que também eu falo. Exatamente. Não é? De certa maneira, as cartas são as cartas à avó, mas também são as cartas à bisneta da avó, ou seja, à filha, Tulane. É Tulane? Tulane, que tem 19 anos agora. 19 anos. E, de certa maneira, eu acho que há porque, por um lado, a Djamila reflete sobre o que era a vida e os constrangimentos e o sofrimento das gerações anteriores, da avó e da mãe, e através da filha, obviamente que há muita coisa que mudou, felizmente, mas ainda há muita coisa que precisa de mudar. De que maneira é que todo o pensamento sobre a questão do feminismo negro, da necessidade de continuar essa luta, porque é um trabalho que ainda está muito por fazer, e sobretudo numa sociedade como a brasileira, na forma como lida e como educa a filha, de que maneira é que toda a aprendizagem teórica e prática da vida que foi tendo, e até a própria relação com a mãe e com a avó, que o livro reflete, de que maneira é que tudo isso mudou a forma como tratou a filha e como vê na filha a possibilidade, se calhar, de mais mudanças?
Sim, isso uma coisa que eu já tinha muito... por ter visto, né, o casamento dos meus pais, eu sempre soube que eu não queria ter uma casa com brigas. Isso é uma coisa que sempre eu tive, assim, muito forte. Então, na minha casa, eu queria que minha filha tivesse um ambiente de muito afeto. Isso é uma coisa que eu sempre lutei muito para que fosse possível, né, para que ela tivesse acessos, para que ela pudesse viver uma infância diferente da que eu vivi. E com isso eu entendi que não era protegê-la de tudo, eu tinha que fortalecê-la para que quando ela fosse passar por aquelas situações, ela não reagisse de modo a acreditar que a responsabilidade era dela. Porque não tem como a gente colocar o filho numa redoma numa sociedade como a brasileira. Então, o que eu e o pai dela, né, tentamos fazer é amá-la e fortalecê-la para que ela fosse uma criança feliz e que se amasse a ponto de não achar que se um menino na escola zoasse o cabelo dela, ela achasse que isso é um problema dela. E isso eu acho que a gente conseguiu, né? Porque ela nunca alisou o cabelo, já tem uma coisa muito diferente da minha geração. Minha filha nunca alisou o cabelo, nunca quis. Ela tem um cabelo black enorme, ela mesma cuida do cabelo, fica horas cuidando do cabelo, faz o cronograma capilar, uma coisa assim que pode levar 5 horas no dia. E ao mesmo tempo que ela... tem orgulho do cabelo. Orgulho do cabelo, e ela entende. Ela é uma geração que teve acessos a isso. A gente não teve na minha geração, não tinha acesso. Eu não sabia como cuidar do meu cabelo e não tinha produtos como tem hoje, né? Então ela sabe mesmo, ela vê a textura do fio, ela sabe, ela cuida do cabelo dela. Tem momentos que ela põe trança, depois ela tira. Então já é um outro lugar. Eu cresci odiando meu cabelo e fui fazer as pazes na vida adulta. Ela já vem de um outro lugar. Ao mesmo tempo que quando ela sofreu racismo na escola, porque riram do cabelo dela, ela estava de black com um turbante, e aí eu fui buscar lá na escola, ela estava chorando, e aquilo me despedaçou. As minhas amigas negras todas choraram quando eu liguei, e a gente morrendo de medo que ela acordasse no dia seguinte dizendo que queria, sei lá, mudar o cabelo. E aí no dia seguinte ela acordou, ela falou: olha, mãe, meu cabelo é assim, eu sou bonita assim e eu vou continuar assim. E aí ela continuou indo para a escola, enfim, claro que eu fui lá na escola, enfim. Mas teve uma coisa muito engraçada, quando ela tinha 6 anos, um menino na escola, ela veio me contando: ai mãe, hoje na escola um menino falou uma coisa tão idiota. Eu falei: por quê? Não, porque ele virou para mim e falou: você é neguinha. E eu falei: o que você respondeu? Eu falei: claro, por acaso você é cego? Então... Na minha época, eu ia reagir de outra forma. Ela, ai, mas que menino idiota, né? Não tá enxergando. Ela lidou de outra maneira. Aí, nesse dia, a gente falou: nossa, é um outro lugar. E aí, um outro lugar também é essa relação sem essa brutalidade que eu fui criada, né? Eu apanhava, enfim, eu nunca bati na minha filha. Para mim, é uma coisa que eu nunca achei concebível. Então, a gente tem uma outra relação nesse sentido de ela me conta as coisas, ela se abre para mim, mesmo eu às vezes até finjo costume, às vezes ela fala coisas que às vezes eu fico, os conflitos geracionais, né? Eu fico assim, gente, mas eu converso com ela, mas que bom que ela se sente à vontade para contar as coisas para mim. Então isso é uma coisa diferente que a gente tem na nossa relação. Mas não mudou a questão da autoridade, isso para mim é muito importante. Eu sou a mãe, eu sou amiga, mas eu sou mãe. Essa coisa de... As pessoas falam para mim: mas a sua filha não grita contigo, não bate a porta na sua cara, não diz que te odeia. Minha resposta é: claro que não, eu acho isso tão inconcebível. Faltava, né? Não, porque parece que hoje não pode falar não para filho, né? Uma coisa meio... Isso para mim é uma coisa muito... Põe a mão na cintura, vai agora. Certas coisas não mudaram. Eu olho para ela assim, certas coisas não mudaram. Eu trago da minha avó e da minha mãe. E ela sabe disso, né? Agora ela tá com o pai dela tá fazendo doutorado de sanduíche na Escócia, e ela vai ficar 1 mês com ele lá. E ela não queria ir. Ela falou: eu não vou. Eu falei: claro, mas é claro que você vai. Sabe quanto que custaria se você fosse fazer um intercâmbio? Não vai perder uma oportunidade dessa, né? Eu falei: mas você vai mesmo, não tem a mínima possibilidade de você não ir. E agora ela tá lá, tá adorando, me escrevendo quanto que ela tá amando, quanto tá incrível. Mas certas coisas não mudaram. Por exemplo, mas você não vai respeitar a vontade dela. Certas vontades de filho não se respeitam, entendeu? Porque eles não sabem o que eles querem da vida ainda. Sim. Então parece que é um lugar assim... Você nunca teve 19 anos, 18 anos, né? Você nunca teve 5 anos. A gente não sabe o que quer.
Então, isso, certas coisas em casa é questionável. A dona Irani é muito presente nesse sentido, de vai fazer sim, de não, tem que respeitar as pessoas. Inconcebível destratar as pessoas, inconcebível não compreender tudo que faz com que você tenha oportunidades hoje que eu não tive. Você tem que saber a história da sua família. O próprio Cartas para Minha Avó, ela só leu depois que eu dei uma bronca nela, que ela não queria ler. E depois que ela leu... Mas isso é adolescência pura, adolescência. Não é? E eu falei, mas vai ler. Aí deu um escândalo, aqueles escândalos de 5 horas. Que depois das 5 horas está lavando a louça, e tem mais aqueles escândalos, né? Isso é muito a minha mãe. E eu falo, gente, eu sou a minha mãe, né? Em muitas coisas. E depois ela leu, eu fui viajar, e quando eu voltei, ela estava absolutamente emocionada. A gente teve conversas lindas sobre o livro depois. Então, acho que isso mudou, essa coisa da gente poder se enxergar, ela me enxergar para além do papel de mãe, e eu também enxergá-la para além do papel de filha, que ela é um indivíduo, ela não é uma extensão minha, ela quer estudar matemática, ela tem os desejos dela, os sonhos dela, de eu também não ser uma mãe muito impositiva, porque eu tive uma educação impositiva, então às vezes ela me mostra artistas que eu acho absolutamente reprováveis, que eu não gosto, mas a minha primeira reação é dizer, ai credo, que horror, você escuta isso, mas eu seguro a língua, mas que legal, mas me mostra, por que você gosta? Então, ela é outro ser humano, então é um exercício para mim também da minha maternidade, de compreender que eu tenho que tomar certos cuidados, porque também não é fácil ser minha filha. Ao mesmo tempo que é maravilhoso, também não é fácil. Tem uma cobrança, tem uma exigência. As pessoas... Tal como não era fácil ser filha da Dona Irani, Dona Irani, não é? mas hoje no Brasil, né, as pessoas encontram ela e falam, aí viram para mim, ai, nossa, ela é tão quieta, né? Eu falo, ela é outro indivíduo. Né? Porque esperam que ela seja expansiva. E a Tulane é uma menina muito mais na dela... ou coisas do tipo, mas eu tenho 1,80 m, ela tem 1,62 m. E aí as pessoas, mas como assim não puxou o tamanho da mãe? E ao ponto na adolescência ela entrar em crise por causa disso. A gente fala, eu queria fazer tratamento para crescer, por que eu não sou alta? E eu falar para ela, não, mas cada um é de um jeito, porque as pessoas são muito sem noção. Então fica sempre essa comparação, né? E para uma menina de 14 anos, poxa, por que eu não tenho 1,80 m? E fala, olha filha, cada um tem um tamanho. Olha, eu sou a mais alta da família também, não sei porquê. Você tem o tamanho da sua avó, da sua bisavó. E tá tudo bem você ser assim. Porque também tem essas comparações o tempo inteiro. E aí, vai estudar o que a mãe estuda? Então, eu separo muito isso e eu preservo muito esse lugar da minha filha. Ela é muito protegida nesse sentido, para que ela possa ter confiança para fazer as próprias escolhas dela e não se sinta pressionada a reproduzir o que as pessoas esperam dela, assim como eu fui educada para fazer. Uhum. Fala, a dada altura, e acho esta expressão muito bonita, da força dos olhares cúmplices entre a avó, a mãe, e também encontra essa força no olhar da filha, da Tulane? Ai, muito. Tulane é muito filha da mãe, né? Como eu falo, assim. Muito, assim. A Tulane é uma menina muito especial, assim. Porque quando eu fui estudar foi muito difícil, né? Porque eu chorava muito, eu sentia muita culpa. E eu voltava para casa da faculdade, era como se nada tivesse acontecido. Ela falava bem assim, mãe, pai, pode ir embora, agora minha mãe chegou. Então a mãe chegou e a Tulane, eu nunca senti esse peso nela, mesmo ela criancinha, até o dia que ela tinha acho que uns 6 anos, ela estava na casa da avó paterna falando com a tia-avó paterna que morava fora, e a tia-avó paterna morava nos Estados Unidos, e eu tinha ido na conferência da Vovó Society, e eu escutei ela falando assim, oi tia Vera, tudo bem? Você mora aí nos Estados Unidos? A minha mãe também foi para os Estados Unidos. Você sabia que a minha mãe estuda em São Paulo? Quando eu cresci, eu também vou estudar em São Paulo. Então, ela via aquilo como uma coisa possível, não como, é a minha mãe. Talvez tenha sentido, claro, toda criança sente. Mas ela sempre foi essa menina muito, muito parceira, né? E quando eu me separei, a mesma coisa, eu cheia de medo. E ela tinha 11 anos, e ela, ai mãe, divórcio faz parte da vida. Foi morar comigo em São Paulo, a gente não tinha absolutamente nada. Quando eu me mudei, eu tinha dinheiro para comprar 2 camas, um fogão e uma geladeira. Era o que eu tinha quando a gente se mudou. E ela nunca reclamou de absolutamente nada.
de ter que sentar no chão para comer, porque demorou até o final do ano para eu ter dinheiro para comprar uma mesa. Então, ela sempre foi muito parceira. Ai, mãe, tá tudo bem, a gente recomeça. Aí, quando eu tinha dinheiro para comprar alguma coisa, ela, hoje eu tenho dinheiro para comprar micro-ondas. Ai, que legal! Então, ela nunca reclamou. E ela, se ela tivesse ficado na casa do pai, ela teria tudo lá. Mas ela veio comigo e recomeçou junto comigo. Então, essa cumplicidade naquele momento, que para mim foi muito difícil, de ir para uma outra cidade, sem rede de apoio e tudo mais, foi muito importante ter uma filha que parecia que compreendia tudo e nunca fez escândalo, nunca reclamou de nada, sempre torceu por mim, se alegra com as minhas conquistas, se irrita com os meus haters. Então, ela é absolutamente parceira. Assim. Muito bem. A dada altura, há uma expressão que eu achei muito curiosa também, que diz que nunca quis ver o mundo só pelas frestas. Ou seja, se é para olhar para o mundo, é para olhar para o mundo todo, como um todo. Essa avidez de conhecimento é o principal motor do seu percurso, da sua vida, do seu trabalho? Sim, porque para uma criança negra, né, o mundo nunca é apresentado com todas as possibilidades possíveis. Né? A gente é forçado a enxergar pelas frestas, né? Seja a minha mãe, que morava no quartinho da empregada, no fundo da casa, que tinha que olhar a casa dos fundos, seja a gente na escola, no meu caso, tinha vergonha, medo de levantar a mão para falar alguma coisa, porque sabia que ia ser motivo de piada, então a gente aprende a se silenciar, a gente aprende a ficar quieto, a gente vive com medo. Então, mas isso que era... Eu sempre vivi nessas realidades distintas. Então, ao mesmo tempo que em casa, eu leio desde os 5 anos de idade, jogava xadrez, né? Ia para a escola, tinha que muitas vezes convencer as professoras que eu poderia fazer uma tarefa que ela achava que eu não poderia. Então, era sempre lidar com isso. Ao mesmo tempo que eu sabia que eu era capaz, eu tenho que lidar com um mundo que acha que eu não sou capaz. Então, a gente está lidando com essa realidade o tempo inteiro. E aí, de fato, existe toda uma imposição que diz que você só pode chegar até aqui, ou que você tem que olhar só pelas frestas. E isso sempre me incomodou, desde criança. Então, acho que essa avidez pelo conhecimento, porque era o que meu pai dizia, é só educação, tem que estudar, e isso, de fato, foi muito importante para que eu pudesse ir além daquilo que as pessoas disseram, ou de poder olhar para o mundo com mais possibilidade do que aquilo que as pessoas diziam que eu podia. Eu queria ainda, antes de passarmos às perguntas dos espectadores, falar da questão da linguagem, porque este livro é um livro muito tocante, muito... nós entramos verdadeiramente na vida da Djamila, conhecemos as pessoas que foram importantes na vida da Djamila, e há como que uma entrega, não há aqui filtros, é um livro de uma grande honestidade e de uma grande transparência. E está escrito de uma maneira muito acessível, ou seja, qualquer leitor consegue perceber, tal como nos livros mais teóricos, não há um jargão académico que afaste o leitor menos habituado a esse tipo de escrita. Que importância é que a linguagem, e há quem chame, não sei se a Djamila gosta desse apelido, mas filósofa pop, no sentido em que integra também, por exemplo, questões culturais, a Whitney Houston, e que tornam, se calhar, mais acessível a um público mais vasto aquilo que quer transmitir, as ideias que quer transmitir. Que importância é que a linguagem e a acessibilidade da sua linguagem, que importância é que dá para sentir que, no fundo, o seu pensamento chega ao maior número de pessoas? É essa a ideia? É essa a ideia, e que é própria da tradição do feminismo negro brasileiro. Né? Lélia Gonzalez, que foi um grande expoente do feminismo negro brasileiro, era uma grande crítica da linguagem hegemônica, da ciência, né, que ela chamava de eurocristã patriarcal, e de usar uma linguagem que não se comunica, e que você está estudando sobre temas que as pessoas que fazem parte daquela realidade não conseguem compreender. Então, a linguagem é poder. Né? Então, dentro da tradição do feminismo negro, a gente discute isso, que linguagem é poder. Então, a depender da forma como nós vamos nos comunicar,
talvez a gente só fale com um grupo muito específico de pessoas que tiveram acesso a determinados espaços educacionais que fazem com que elas compreendam. Então, num país como o Brasil, que tem uma defasagem absurda, um país absolutamente desigual, que é o Brasil, a gente falar de uma maneira... se eu falar de uma maneira que só pessoas que fizeram mestrado em filosofia vão entender, eu estou escolhendo com quem falar e estou escolhendo qual é o meu posicionamento político. Se eu estou numa conferência... Está ignorando à partida muita gente, não é? Muita gente, e que essas pessoas não estão nesses espaços não porque elas não têm capacidade, mas porque elas não tiveram oportunidades. O debate não é sobre capacidade. Então, eu não escrevo de uma maneira acessível porque eu estou achando que as pessoas são incapazes. Eu estou escrevendo porque eu compreendo o meu contexto social do qual eu faço parte e que a grande maioria dessas pessoas não tiveram acesso a determinados espaços. Então, se eu estou num seminário de filosofia, eu vou falar termos... Porque eu sei que aquelas pessoas ali estudaram filosofia, está tudo bem. Agora, quem não estudou não tem a mínima obrigação de saber determinados temas. E se nos meus livros, no lugar de fala que é mais acadêmico, eu explico. Por que eu não posso explicar o conceito? Por que para parecer inteligente, eu tenho que escrever de maneira difícil? Né? Então, de maneira rebuscada. Isso alimenta o quê? Isso transforma o quê? Né? Então, na tradição do feminismo negro, a gente acredita que a linguagem é um instrumento fundamental de transformação. A gente conseguir se comunicar com as pessoas, falar com as pessoas e não falar para. Porque dessa linguagem, né, hegemônica, as pessoas falam para. Né? Eu quero falar com, porque o falar com também pressupõe que eu afeto, mas eu também sou afetada. Eu também aprendo. Se eu estou faço muita palestras em escolas públicas. Se eu estou numa escola pública da periferia, falando sobre o meu trabalho, eu estou falando ali, mas as pessoas também estão falando comigo e eu também estou aprendendo. Eu fui professora da rede pública numa escola de periferia. E eu tinha que dar aula de filosofia para o ensino médio, 50 minutos semanais para os primeiros anos, e 1h30 para os segundos anos. Então, o que se faz em 50 minutos? Vem todo um material lá que você tem que dar, somente de filosofia europeia, uma sala de 55 alunos, maioria moradores de favela, sem saneamento básico, e aí você chega lá, não, porque hoje vamos estudar Kant, porque o governo do estado mandou. Claro que aqueles jovens não querem, porque eles sequer tiveram, inclusive, no ensino fundamental, uma base de filosofia. Então... No primeiro momento também foi desesperador, mas eu falei, o que eu posso fazer para ganhar a atenção dos alunos? E eu gosto muito de rap, quer dizer, eu gosto de Racionais, né, MCs. Porque tem que deixar isso claro, né? Eu gosto dos Racionais MCs, que eu acho que é o rap que eu cresci ouvindo. Adoro, era muito fã na minha adolescência. E, bom, eu vi que os alunos gostavam de rap. E aí um dia, estava uma bagunça na sala de aula, infernal, e eu comecei a escrever um trecho da música Um Homem na Estrada. Eles foram ficando em silêncio, em silêncio, em silêncio. E eu falei, vocês sabem quem escreveu, quem canta? É claro que a gente sabe, professora e tal. Eu falei, bom, então vamos entender, vamos estudar filosofia hoje. Filosofia é a história da filosofia, porém também é a reflexão crítica, o exercício do pensamento crítico. Então vamos pensar criticamente essa letra. E foi incrível, assim. Eu falei, o que é Um Homem na Estrada? Eles meio tímidos... Até que um menino falou uma coisa linda. Professor, eu acho que a estrada é uma metáfora da vida. E a gente foi lendo a letra e refletindo criticamente. E depois que eu dei essa letra, eu dei todo o conteúdo. Porque também eu não parto desse pressuposto porque o aluno da periferia ele não tem que ler Platão. Claro que ele tem que ler. Por que ele não pode ler Platão? Por que ele não pode ler Aristóteles? Mas primeiro eu dei Racionais MCs. Né, para criar uma identificação, para poder entender, olha, isso também é para você, porque tem todo esse pensamento que filosofia não é para as massas. Estarem no mesmo plano, no fundo, não é? Exatamente. Não estar a falar de cima, não é? E eu vim desse lugar. Racionais MCs mudou a minha adolescência. As letras das músicas. Então, são verdadeiros filósofos da rua também, de trazer isso para dentro da sala de aula, criar uma identificação e dizer, agora a gente vai estudar Sócrates, agora a gente vai estudar Platão, agora a gente vai estudar Aristóteles, e que isso também é para vocês, apesar de eles dizerem que não é para vocês. Né? Então, eu acho que a linguagem ela é fundamental para a gente quebrar essas barreiras e está ligada diretamente com intelectuais que acreditam na transformação social. Então, é por isso que eu escrevo de maneira acessível, deliberadamente, apesar de, na academia, muitas pessoas criticarem, né? Falar, Djamila escreve de um jeito que as pessoas entendem, o que para mim é um elogio.
E é justamente isso que eu quero. Eu acho que é por isso que no Brasil eu sou tão lida por jovens, escolas públicas. Eu vou na periferia de São Paulo, as meninas sabem quem eu sou, as meninas sentam para conversar comigo, as meninas estão com um livro lá pedindo autógrafo. Porque se não, do que faz sentido para mim eu ter vindo das políticas públicas, ter vindo dos movimentos sociais e acreditar que, bom, agora que eu estou aqui, pronto, acabou. Por isso que a coleção Feminismos Plurais também traz uma linguagem acessível. A bibliografia precisa ser majoritariamente de autores negros. E é uma coleção que fez sucesso no Brasil, mesmo vendo de um projeto independente. Lançou aí tantos nomes, né? O Silvio Almeida hoje é ministro dos Direitos Humanos, a Carla Cotirene. Eu publiquei o Silvio em 2018, ninguém sabia quem era o Silvio, né? O racismo estrutural. E hoje a gente vê essas figuras todas aí proeminentes no Brasil. Porque a questão é, existem. Finalmente tiveram visibilidade. Que Visibilidade era o que não tinha, e seguiram os seus caminhos, estão publicando seus livros, outros foram para a política, outras... Então, é a prova de que tem intelectuais negros, sempre teve. O problema é a invisibilidade deles. E que nós, como intelectuais negros, para terminar, nós somos intelectuais orgânicos, como dizia Lélia Gonzalez. De onde eu vim, não é que nem os meus professores que iam se trancar no quarto para estudar e ler, e a mãe dos filhos dizia, não incomode o seu pai hoje. Eu tinha que ler com o tempo que eu estava de olho no arroz, levar minha filha para a escola, e depois de fazer o trabalho social. Essa é a nossa realidade. Né? Eu não pude, vou tirar um ano sabático. Eu não sei o que é isso, entendeu? Eu gostaria, quero um dia saber. Né? Quantos arroz eu queimei, quantas vezes eu peguei minha filha atrasada na escola porque eu estava escrevendo minha dissertação de mestrado. Né? Então, a gente é o intelectual do pé no chão, que está na rua, que está na academia e que é mãe, sobretudo se a gente é mulher, né? Lidar com a maternidade. Então, eu me formei em 4 anos e meio, terminei minha dissertação em 2 anos e meio. Por que esse meio? Porque eu sou mãe. Eu tinha que ser mãe, não tinha como. Quantas coisas eu tive que atrasar, quantos cursos eu não pude fazer. Eu não pude fazer o curso de francês na faculdade, porque eu podia ir para casa, porque eu sou mãe, gente. Botei minha filha, botei para a escola, depois... E todas as questões que envolvem a gente vir desse lugar. Né? Então, a gente é um intelectual que também está que acredita na praxis e na linguagem como uma forma fundamental de criar pontes de pensar a sociedade. Muito bem. Vamos passar... É sem dúvida um excelente remate, mas temos ainda certamente perguntas dos espectadores. Queria começar por agradecer a presença de tanta gente numa véspera de Santo António, com tantas festas em Lisboa, a virem ouvir uma filósofa negra. É muito bom ter tanta gente. Certamente com perguntas ou comentários sobre o livro, ou sobre o percurso, ou sobre os outros livros da Djamila. Agora é a oportunidade que têm. Quem é que... Força. Só um segundo, esperar pelo microfone. Muito obrigada, primeiramente. Eu gostaria de entender como foi o seu processo de escrita do livro, que você falou que mandou algumas páginas para o editor. Como que continuou o processo de escrita? É uma boa pergunta. Obrigada. Obrigada. Porque essas 32 páginas praticamente foram psicografadas, assim, né? Mas depois eu tive que elaborar, né? E foi muito difícil. Foi um processo muito doloroso. Eu tive que me afastar do livro muitas vezes. Eu chorei muito durante a escrita. Eu também fui procurar informações também, como eu falei, com meus tios. Foi um processo que demorou mais. Eu entreguei muito depois do prazo, porque não era um livro que eu podia só sentar ali, porque é diferente de um livro acadêmico, né? Você vai lá, pega a referência, senta e escreve. Então, esse livro me causou muita dor durante a escrita dele, mas, ao mesmo tempo, no final, foi libertador para mim também. Então, eu demorei mais ou menos um ano e pouco trabalhando nele, porque ele me custou muito, emocionalmente falando, assim. Mas é o livro que eu tenho mais carinho. Depois que eu terminei, eu acho que eu demorei para relê-lo depois. Eu demorei muito tempo para reler. Não conseguia. Eu fui reler, acho que muito recentemente, o livro todo e falei, nossa. E acho que aí eu consegui reler sem esse peso de quando eu estava escrevendo. Então, foi um processo muito difícil, mas, ao mesmo tempo, no final, muito libertador também. Muito bem. Mais perguntas?
Força. Nesse processo de buscar informação com os familiares, houve a possibilidade de conexão, reconexão ou resgate de laços familiares? Sim, no mês passado a gente fez um encontro, 2 semanas atrás, na verdade, de família em Piracicaba, e eu não via muita gente da família há muitos anos, e foi interessante que meus filhos falaram, a gente mesmo está aqui em Piracicaba, também não se via há muitos anos. E aí eram muitas pessoas, porque eu fiz um lançamento do Cartas para Minha Avó em abril, em Piracicaba, no Sesc de Piracicaba, e minha família foi assistir, estava lotado e tudo mais. Ali já meus tios estavam muito emocionados, porque meus tios mais novos, o meu tio Edson e meu tio Dema, eram muito apegados à minha mãe. Então, o meu tio Dema, toda vez que ele me vê, ele chora, né? Não tem jeito. E aí foi muito interessante de ver a família ali, eu lendo as cartas, e de ver os meus tios na primeira fila, absolutamente emocionados, assim. Eu acho que eu nunca tinha visto meus tios chorar. E meu tio mais velho tem 76 anos, meu tio João. E eles ali, ao mesmo tempo, eles estavam super orgulhosos, porque são uma família negra simples de Piracicaba. E depois eles me escrevendo, estavam se gabando para todo mundo, né? Eles não acreditavam que você era meu sobrinho. Foi muito engraçado esse sentimento também que eles têm, né? Mas de vê-los ali na primeira fila, emocionados no SESC, foi muito bonito. E depois, nesse encontro de família, sei lá, devia ter umas 60 pessoas, mais ou menos. Eu vi as gerações mais novas que eu não conhecia, de primos. São muitas crianças que eu não conhecia. Então, a gente se reconectou e agora a gente decidiu fazer mais encontros, pelo menos uma vez ao ano. Porque, de fato, depois da morte da minha mãe, a gente acabou não ficando tão juntos como a gente ficava. Minha mãe era meio que esse elo. Então, isso é muito bonito. E nesse encontro, justamente, minha tia-avó, a tia Dora, que é a mais velha de todas, chegou com essa foto que está a minha bisavó Sebastiana, que eu nunca tinha visto. E aí me contou a história da minha avó Sebastiana. Você sabia que a sua avó chegou a morar em São Paulo? E que a tia Isaltina, que te batizou, elas moraram juntas em São Paulo, na Lapa, coisas que eu nunca tinha ouvido falar. E eu morei na Lapa também. Depois, quando eu me mudei para São Paulo, eu me mudei justamente para Lapa. Então, foram muito interessantes esses resgates que o livro tem trazido, assim, tanto para mim, mas para eles também. É quase como se o livro continuasse mesmo. Essa parte não é escrita, mas é como se continuasse o livro, não é? Exatamente. Agora eu tenho um encontro agora em julho, que eu vou para Piracicaba, na casa que a minha avó morou, porque uma tia minha disse que tem um baú lá cheio de fotos. E a gente vai lá ver essas fotos. As fotos têm que ser suas, porque está com a sua mãe. Então, está sendo interessante todo esse desvelamento de coisas e de pessoas também da própria família que eu não conhecia. E essa coisa que uniu mais assim, a nossa família. Porque parecia que a gente tinha se visto no dia anterior. Nada mudou. As conversas, as risadas, aquela coisa dos panelão da comida, as crianças gritando, brigando, os tios um com ciúmes do outro, eu tendo que mediar, porque sempre foram ciumentos, mas desde sempre, desde que a gente era criança. Então é muito gostoso isso. E também eu falei de poder ir só ser a sobrinha, a prima. Isso é muito gostoso também, porque na minha vida eu tenho que sempre estar sendo uma coisa ou outra. E ali eu simplesmente era a sobrinha que chegou, a prima que chegou, a sobrinha neta que chegou. Com a avó era só a criança, não é? Exatamente. A mesma coisa. E ali eu sou só a Djamila, ninguém fica me... Eles, claro, eles têm orgulho e tudo, mas é a Djamila. É a Djamila. E isso faz toda a diferença. Muito bem. Mas... se calhar primeiro aqui. Olá. Obrigada primeiro por compartilhar, porque eu acho que é extremamente íntimo e pessoal que está aí, esse projeto, né? Que eu acho que deve ser extremamente difícil, como você falou, colocar a fragilidade assim, em jogo. E eu quero fazer 2 perguntas em uma. É incrível como esse processo de colocar a fragilidade e até mexer com tanta energia do passado traz muita energia à tona. E eu queria saber se houveram acontecimentos ou situações assim que
pareciam um pouco, até, digamos, fora do contexto dessa dimensão que movimentaram essas energias, se aconteceram, se pode citar algumas, e se houveram técnicas que você usou, assim, especiais para lidar com estes acontecimentos, porque eu vejo que você citou muitos gatilhos, que foi muito dolorido, muito sofrido, porque eu também escrevo e tudo, e eu sei como é esse processo, e essa é uma das minhas maiores dificuldades. Então, eu queria saber se você utilizou de alguma técnica para lidar com isso e para conseguir ver de um patamar assim, de fora, né, com mais frieza. É isso. A dimensão espiritual é muito importante para mim, né? Eu sou iniciada no candomblé, sou praticante do candomblé. Então, para a gente, o culto aos antepassados é algo muito importante, né? O culto aos ancestrais na nossa religião. Então, antes do livro ser publicado, eu fiz um ritual que a gente chama, né, aos eguns, aos mortos, né? Então, a gente cuida também dessa parte que para a gente é muito importante, porque a gente está mexendo de fato. E cuido muito no meu dia a dia, né? Além do candomblé, eu medito, eu sou reikiana, eu sou defumo a casa, eu sou muito ligada, que é muito do que vem da minha avó, da minha mãe. Então eu estou sempre cuidando dessas dimensões até para eu poder... Porque sem a dimensão espiritual eu não existo. E como eu sou muito ligada às energias, é muito importante. Eu tenho uma sacerdote, uma mãe de santo, que cuida, então a gente está sempre... E na minha própria casa eu tenho orixás assentados, eu cuido todos os dias. Então, se eu estou com uma dúvida, eu vou lá no meu orixá e converso. Então, de fato, muitas coisas foram mobilizadas. E eu sinto que as coisas fluíram mais depois disso. Talvez a gente que acredita nisso, eu sei que nem todo mundo, mas a gente que acredita nisso, nessa importância também de curar nossa linhagem, de poder trazer limpezas para essa linhagem, as coisas foram fluindo não só para mim, mas como para minha filha, que é a depois que vem disso, né? Ela está vivendo coisas aos 19 anos que a nossa linhagem queria ter vivido e ela está vivendo. Então a gente percebe isso, essa concretização também nela. Mas eu lido cuidando muito, assim. Eu sou absolutamente uma pessoa dos cristais, eu alinho meus chakras, eu medito todos os dias. Eu me cuido também com o pajé, sou muito próxima das medicinas da floresta, pajé Penu Kamanau, então eu participo dos rituais com ele, com muito respeito, né? Eu sou absolutamente contra as pessoas que ficam tomando ayahuasca por conta própria. Tem toda uma questão espiritual, então faz 3 anos que eu também vou ao pajé. Então essa dimensão, porque eu não conseguiria fazer o que eu faço sem isso. Eu só sou o que eu sou porque eu sou filha de Oxóssi com Yansan, só sou o que eu sou porque o Oxóssi permite, eu só sou o que eu sou porque, enfim, as grandes mães estão aí, e é por isso que eu dediquei o livro a Iemanjá e Oxum, né? Porque são essas grandes mães, né? A minha mãe e a minha avó foram grandes mães, o livro é dedicado a elas. E é um livro das águas mesmo, é um livro do feminino. Então, estava tudo ali o tempo todo, né? Toda essa energia mobilizada ali o tempo todo. Muito bem. Aqui. E depois só mais uma. Boa noite. Obrigado, Jamila, por estar aqui partilhando. Na tua história tem essa parte que eu acho de uma beleza simbólica muito grande quando você decide publicar. Né? E publicar é dar voz a pessoas que não encontravam espaço nas editoras, enfim. E eu acho isso de uma beleza simbólica muito grande, mas você, na sua trajetória acadêmica, também é o tempo todo encontrando essa falta de representatividade ali, e buscando, e pesquisando, e brigando por encontrar vozes que representassem um tanto aquilo que você estava pensando. Aliás, tem até a história de você nos Estados Unidos, que você questiona um pouco lá, né, por que eles não levam autores e traduzem autores, enfim. E hoje eu fico vendo a personalidade, a pessoa da Djamila, com toda a sua produção e conseguindo, né, esse conceito de lugar de fala e representatividade
você consegue ocupar esse espaço para muita gente, não é? Muitas pessoas que olham para você hoje e reconhecem nessa mulher, nessa autora, nessa mãe, nessa dona de casa, consegue se rever nisso, né? E consegue se sentir representados e com voz. E não só no Brasil, né? Chega em Portugal, muitas mulheres portuguesas que olham para você e sentem isso, e pessoas da diáspora africana que também veem isso, e na França e na Alemanha, enfim, uma das 100 mulheres mais influentes, né? E a minha pergunta é como que você sente isso no seu dia a dia? Essa representatividade, mas, ao mesmo tempo, essa responsabilidade de conseguir dar voz a tanta gente do mundo inteiro, né? Essa é uma ótima pergunta, porque quando as pessoas perguntavam, né, como é que você se sente nesse lugar, quando começaram a me perguntar, foi interessante porque eu não pensava sobre isso. Eu só entendia que eu tinha que fazer aquilo, né? Então, nesse movimento, eu simplesmente entendi, é o que eu acredito, é o que eu acho que tem que ser feito. E eu não parava para refletir sobre isso até fazer um evento em 2018, no Acre, em Rio Branco, e ter 2.000 pessoas. Ali, para mim, foi Gente, eu estou no Rio Branco, no Acre, um estado que ninguém vai, porque eu fiz questão de ir, porque justamente no Brasil, né, um país continental, as pessoas não vão. E aquilo me chamou a atenção, né? E eu falei, nossa, realmente tem uma coisa aí, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sempre falo para as pessoas, eu quero continuar sendo quem eu sou, né? A Grada Quilomba me ajudou muito nesses processos, assim, porque as pessoas colocam criam muitas expectativas sobre a gente, de alguma maneira acabam endeusando ou colocando a gente em determinados lugares. E eu falo, eu sou uma pessoa, você vai me encontrar no mercado fazendo compra, né? Você vai me encontrar, sei lá, levando minha filha no médico, né? Porque esse lugar, para mim, ele é muito importante. Esse lugar de ser uma pessoa, de ser humana, de entender que eu faço parte de uma trajetória de pessoas que vieram antes de mim, a gente está aqui fazendo todo esse trabalho. Você falou para várias pessoas que a gente já publicou 6 autores na França, na coleção, publicamos a Carla Cottirini na Itália, porque para mim não era importante só internacionalizar o meu trabalho, mas do projeto. Mas, ao mesmo tempo, eu penso nessa importância de sempre se manter o pé no chão, né? Por isso que é bom ser do Candomblé, porque a gente é do Candomblé, então a gente está lá, quando eu estou no terreiro, eu estou com o pé no chão. Se eu tiver que ir lá lavar a louça, eu vou lá lavar a louça. Se a mãe de santo mandar fazer uma coisa, eu vou fazer. Ali eu não sou a Djamila. Então, a gente entender que, ao mesmo tempo que é importante tudo isso que a gente está fazendo, a gente nunca se achar maior do que aquele projeto é, né? Então, esses meus momentos no Candomblé, eu sempre falo, eu gosto de me recolher a minha insignificância, entender quem sou eu dentro disso tudo. E eu sempre recorro à frase do meu pai, né? A gente ia à praia e ele sempre dizia, não pode ir pro fundo, não pode ir pro fundo. E um dia eu fui pro fundo e quase me afoguei. E aí ele foi me buscar e falou assim, olha para você e olha para o mar. Olha o tamanho do mar. E aí eu entendi, nunca mais eu fui pro fundo. Então, toda vez, por isso eu moro em São Paulo hoje, mas eu sempre desço pro litoral para ver o tamanho do mar. A gente não é nada, né? Perto daquela imensidão. E se a gente se entende gota, a gente vira mar também. Agora, se a gente quer enfrentar o mar, a gente vai ser engolido. Então, eu gosto muito de pensar nessas dimensões. Ao mesmo tempo que eu fico feliz que o trabalho esteja sendo feito, fico absolutamente feliz quando eu chego numa escola pública e as meninas estão lendo meu livro, ou elas me convidam para ir na escola pública, ou a Chimamanda agora fazendo o prefácio do meu livro em inglês. Eu acho isso maravilhoso, porque também é uma mulher do sul do mundo. Essa união sul-sul, porque o norte global é um pouco complicado. Sobretudo chegar nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos só traduz 3% de livros ao ano, e chegar como uma autora de não ficção, né? Porque é muito mais fácil ficcionistas serem traduzidos do que autores de não ficção. E estou sendo traduzida pela Universidade de Yale, e aí a Chimamanda no Brasil fala, eu quero fazer parte do seu livro. E nos Estados Unidos eu faço essa crítica às americanas, porque de fato elas vão ao Brasil. Nós divulgamos o trabalho dela, fui eu que mandei o e-mail para a Angela Davis em 2016, escrevi o prefácio, divulguei o livro, assim como escrevi o prefácio do livro da Maya Angelou, da Toni Morrison, organizei um livro da Audre Lorde. A gente adora o pensamento delas, mas nos Estados Unidos tem muito essa coisa de
nós somos e não trocam com a gente. Então, eu sou uma autora que eu vou aos Estados Unidos fazer crítica mesmo. Muitas delas não gostam de mim por causa disso. Faz parte, né? Agora eu estou indo dar aula, semestre que vem na NYU, não tem um livro da Lélia Gonzalez traduzido em inglês. Eu estou tendo que fazer traduções eu mesma. Não tem um livro da Sueli Canel traduzido para o inglês. Como pode, sendo o feminismo negro brasileiro tão importante e tão fundamental para ter divulgado o pensamento dessas autoras estadunidenses no Brasil? Então, essa é uma coisa que me incomoda muito nesse lugar. E fico feliz de chegar lá e de chegar de cabeça erguida, com o meu inglês com sotaque, porque eu não tenho obrigação nenhuma de falar um inglês sem sotaque, de trazer uma bibliografia majoritariamente latina e dizer, cadê vocês fazendo a parte de vocês? De traduzir esse pensamento aqui. E acho que a Chimamanda me apresentar para o público anglófono é de um poder, de uma força política muito grande, que é ela, essa escritora gigante, traduzida, sei lá, tantos idiomas, que pega na minha mão e fala, eu estou contigo aqui. E coisa que nenhuma americana fez, mesmo eu estando indo publicar nos Estados Unidos. E a Chimamanda é muito mais famosa que todas elas, né? Porque a Chimamanda é esse fenômeno, e chegar ali junto comigo. Então, eu acho que mostra muito disso, assim, dessa importância dessa união. E acho que eu tenho créditos kármicos também, né? Porque ela chegar para mim e falar, eu quero participar do seu livro, é sinal que eu estou fazendo alguma coisa boa no mundo, né? Mas, ao mesmo tempo, mostra esse lugar dessa mulher que é gigante no mundo e a gente está ali num jantar conversando de maternidade e olhar, gente, ela é uma pessoa, ela está ali se humanizando, a gente conversando, tomando drink, falando da vida, e ela absolutamente sem estrelismo nenhum, absolutamente querendo conversar com todo mundo. Depois foi conhecer uma biblioteca comunitária na favela da Rocinha. É esse tipo de pessoa que eu me espelho, porque é esse tipo de pessoa que eu sou também, né? Para além da persona pública. Então, tudo isso para dizer que acho que eu fico feliz com toda essa dimensão do trabalho, mas ao mesmo tempo também entendendo que eu sou uma gota dentro desse oceano e eu não sou nada sem orixá. É por isso que a gente bate cabeça para orixá. A gente reverencia, porque eles são maiores do que a gente. Eles estão dando a missão para a gente. A gente está aqui cumprindo. A gente não é maior que tudo isso. Né? E eu falo muito isso para a geração da minha filha, que é a geração Z. Né? Eu tenho um pouco de dificuldade de trabalhar com a geração Z. Eu contratei algumas pessoas da geração Z. Eu tenho algumas dificuldades, porque tem um sobrinho também que trabalha comigo, que é sempre essa coisa, né, de a fama pela fama. O que você quer fazer? O que você quer fazer da vida? Quero ser famoso. E eu falo, não, você tem que ter um trabalho reconhecido, você tem que ter uma história, você tem que fazer alguma coisa. E eu converso muito isso com eles, e porque no Brasil as redes sociais são muito populares, né? Então você tem um monte de influenciador, youtubers, e as pessoas que se sentem aos 22 anos com todas as certezas do mundo. E aí um dia eu estava num evento, chegou uma garota dessa, de 20 anos, assim, estava Conceição Evaristo, ela passou e me cumprimentou. E aí depois eu fui atrás dela, eu falei, você sabe quem que estava ali sentada? Não, como não? Quantos seguidores ela tem no Instagram, sabe? Aí eu falei, não tem muitos, mas do que você está falando? Ela é a Conceição Evaristo, uma grande escritora, você vai lá cumprimentar. Ela me olhou assim, você vai lá cumprimentar. Aí ela foi lá, cumprimentou e foi embora. E aí eu olhei para isso e falei, gente, é a Conceição Evaristo. As pessoas me perguntam quantos seguidores tem no Instagram. Então, eu acho que quando a gente se desloca do projeto social, a gente acaba achando que a gente é muito importante. Então, eu sempre acho fundamental. E toda vez que eu estou acontece uma coisa muito incrível na minha vida, eu estou tendendo a ficar mais chão, falar, eu vou botar meu pé no chão, descalço no terreiro, eu vou lá ver o mar, porque eu sempre quero pontuar. Eu vou no mercado, eu vou, sei lá, na feira, eu vou continuar sendo essa pessoa. Eu acho que é isso que faz com que o trabalho continue sendo feito, que a gente vai publicar mais duas autoras esse ano e que a gente consegue fazer tudo apesar de tudo. Então, para mim, isso é fundamental. Assim, eu entendo a grandiosidade, mas também entendo que eu sou uma gota nesse oceano. Muito bem. Uma última pergunta. Força. Primeiro eu queria ressaltar a minha satisfação de viver na mesma era que você, poder ver seu legado ser construído e estar vivendo nessa mesma época, porque
quem é do Brasil sabe o tamanho da representatividade que você tem, não só na pauta feminista, mas também do racismo, que hoje a gente sabe que no Brasil é super problemático os discursos que a gente vê ressaltando até recentemente, né? Mas eu queria que você explicasse um pouco sobre o processo da escrita, pensando também nesse viés de que durante muito tempo é difícil, principalmente no Brasil, né, falando do recorte do Brasil, para os negros acessarem seu passado, né, saber realmente as origens, como que isso aconteceu, como que isso se deu, e também pela desumanização, né, de afeto, às vezes era muito privado, não era uma coisa... era sempre colocado de que tem que estar ali, igual você mesmo disse, né, está trabalhando muito, então essa parte do afeto é quase que obscura, a demonstração de afeto talvez não seja a principal fonte ali de entrada. Então, como é que foi para você acessar, né, toda essa história, se ela estava muito viva ainda dentro da sua família, se todo mundo conseguiu resgatar isso, e também com essa parte emocional, assim, também, de como é que esses laços se davam, se construía para virar o livro como virou de fato. Obrigada pela pergunta. Para minha família ainda é muito difícil, né? Porque meus tios são pessoas muito simples, né? E não necessariamente eles têm uma consciência racial muito aprofundada. Muito pelo contrário, minha família, muitas vezes, eles reproduzem coisas. Tem primos meus que eles acham bonito o que eu faço, mas eles não concordam. Então, é muito interessante lidar com todas essas diferenças, mas a gente se conecta pelo afeto, porque a gente tem muito um amor um pelo outro, apesar de não compreender todas essas dimensões do racismo de maneira similar. E acho que é isso que acaba nos conectando, assim, da lágrima nos olhos dos meus tios, dos meus primos, sobretudo dos meus tios, né? Ficaram 4 tios, né, vivos. Morreu a minha mãe, uma tia e um outro tio. Então, por mais que eles sejam... Um tio meu é vendedor de carro, o outro tio se aposentou como carteiro, sejam pessoas absolutamente simples, e no sentido de não compreender isso, a gente se conecta pelo afeto. Eles sentam do meu lado, eles me mostram, eles choram, eles se abrem quando está só eu e eles, assim. Um tio meu, sobretudo o tio Edson, o tio João, que tem 76 anos, super fechado. Nesse almoço, a gente está fazendo um documentário, e aí a diretora foi conversar com ele, e um tio que praticamente não fala, ele começou a chorar. Né? Que todo mundo se espantou e todo mundo começou a chorar, porque ninguém nunca tinha visto o tio João chorar. O tio João tem 76 anos. Então, acho que esse afeto acaba conectando a gente, assim, por mais que eles não compreendam mesmo. Assim, e eu não sou essa pessoa, eu tenho um problema muito sério com essa militância arrogante. Eu não vou chegar na feijoada de família e ficar dando palestrinha. Então, eu vou escutar algumas coisas, e eu escutei muitas coisas, e eu falei, bom, depois no momento certo eu vou lá e converso. Eu não vou ficar, você sabia que não sei o que, como que o senhor está falando isso? Então, eu entendo também o contexto que eles vêm. Eu não posso chegar lá e ficar... E eu não falo nada, eu escuto, eu prestei atenção. No momento certo, só eu e ele, eu vou falar, tio, então, sabe essa fala? Talvez. E vou encontrar jeitos de falar também. Então, e eu escutei nesse almoço, especificamente, eu escutei algumas coisas que eu achei problemáticas, né? E que eu vou falar na hora certa. Então, acho que também ter essa generosidade que eu falo com eles, porque eu saí daquele contexto de Piracicaba. Eu tive um pai que era militante do movimento negro. Meus tios não. Os meus tios, tem tios meus que se fazem piadas racistas, ele não reclama. Ele acha que está tudo bem. No interior é super racista. Tinha clubes em Piracicaba até 10 anos atrás que não entravam negros. Então, eles estão num contexto absolutamente diferente do meu. Então, toda essa complexidade é levada em consideração, e eu acho que a gente não entra em conflito por causa disso, porque tem muito amor e tem muita generosidade nessa relação. E, de fato, a gente não sabe de onde a gente veio, né, no Brasil. Os documentos referentes à escravidão foram queimados. Então, eu não sei se meus ancestrais vieram da Nigéria ou se eles vieram de Guiné-Bissau. Eu não sei, não tem como eu saber. Né? Então, essa lacuna que o racismo brasileiro deixa na gente, porque se a gente não sabe de onde a gente veio, é muito mais fácil ir para onde dizem que a gente tem que ir, deixa uma ferida aberta. E é por isso que meu pai, militante do movimento negro, colocou um nome africano em mim e na minha irmã,
que era uma geração de ativistas que incentivavam a colocar nomes africanos, para a gente se sentir conectado de alguma maneira. É por isso que eu fui fazer meu exame de DNA e aí pareceu que era 80% da Nigéria. Talvez por isso a Chimamanda tenha vindo escrever, né? O prefácio, quem sabe? Nós somos parentas e não sabemos. Primas. Mas eu só sei por exame de DNA, mas eu não sei de que parte da Nigéria que eu vim. Eu não sei se eu sou Yorubá ou se eu sou Ibo. Né? Então, mas eu acho... E essa lacuna, ela é preenchida por muitos afro-brasileiros através do candomblé. O candomblé traz esse resgate da gente viver essa ancestralidade negra, de deuses negros, da família negra, né? Porque o candomblé é uma grande família, da função social dos terreiros, e é por isso que eu sou de candomblé, e eu me sinto pertencida quando eu estou naquele espaço. Apesar da minha família ser toda cristã, mas há todo um respeito em relação a isso. Então são essa série de coisas, assim, de toda essa complexidade, mas eu acho que também de muito amor que acaba nos unindo. E, de fato, a gente não tem conflitos, assim, eu não tenho conflitos nenhum. Nunca tive com meus tios, desde a infância, mesmo com todas as questões. Né? E acho que isso é que acaba sendo essa nossa grande força como família. Muito obrigado a todos. Obrigada. Muito obrigado à Djamila, que diz que à mulher negra não basta ter conhecimento ou ter coragem, é preciso ter as duas. E é uma prova viva disso mesmo. Muito obrigado. Obrigada Djamila. a você. Obrigada, muito obrigado pessoal. a todos. Até obrigada ao próximo Café com Letras. Boa noite. Obrigada. Foi ótimo, viu? Gostei muito. Já pode assinar?